hoje vou tomar o tempo para fazer a minha posição com relação à situação que o nosso Estado de Israel está vivendo, em que foi dissolvido o parlamento, em que foi provocado pelo ex-ministro Avigdor Lieberman, onde o disparador do problema foi a não ida dos estudiosos da Torá ao exército. Quero dizer que eu estou completamente contra este posicionamento do ex-ministro. E tenho um dever como professor, tenho um dever como pai, como rabino, como educador, como um pensador, de mostrar o outro lado de como nós devemos enxergar este episódio. Primeiro, a argumentação que o sangue dos irmãos não são diferentes e que todos devem ir ao exército, esta argumentação não é judaica. Porque desde o nascedouro do povo, todas as tribos não iam ao exército. A tribo de Levi, a tribo em que os sacerdotes e os assessores dos sacerdotes foram designados para uma missão sagrada, não iam ao exército, não faziam parte da contagem. De maneira que cai já na origem da nossa história a argumentação de que todos precisam ir ao exército, porque não foi assim que o Israel nasceu, não foi assim que eu e você nascemos. A história precisa ser estudada, as fontes e as origens precisam ser transmitidas. Israel nunca teve o problema de olhar um levita, por que ele não ia ao exército e por que um judeu da tribo de Shimon, ou de Judá, ou de Issachar ia para o exército. Nunca se teve essa discórdia, mas o ministro Lieberman jogou na sociedade um veneno que é a discórdia. Jogou um veneno de querer ver sempre o outro com uma vantagem, como diferente, e isso é muito perigoso. Quero dizer que o meu descontentamento com a situação da cisão de um povo, de trazer discórdia no meio de uma nação, e quero lamentar que como um ministro de um Estado, um ex-ministro de um Estado, como um homem que sofreu as perseguições da antiga União Soviética, de um regime comunista, em que nós judeus não poderíamos fazer o Brit Milá, nós judeus não poderíamos frequentar uma sinagoga, vem ele no Estado e a perseguir aqueles que gostam de ir à sinagoga, aqueles que gostam de estudar a Torá, aqueles que são considerados os levitas da nossa geração. É lamentável porque isso ele só fez porque ele quer votos. Por votos eu jogo qualquer jogo. Mas ele não é o primeiro e não será o último a ser esquecido na história de Israel. Quem vai lembrar de Tomi Lapid? Ninguém lembra mais. Esse é mais um ministro que vai partir dessa bagunça produzida para a galeria dos esquecidos da história de Israel. Não há como separar os estudantes da Torá do povo. Na próxima semana, eu trarei fontes que vão deixar de forma indiscutível o meu posicionamento e a minha discordância desse ex-ministro Lieberman
aquele que veio da União Soviética, aquele que veio de um regime comunista, ao invés de ver com os olhos agradáveis os estudantes da Torá, joga contra eles veneno e contra a outra população a discórdia e a raiva por existir eles dentro da sociedade de Israel. Pense nisso. Shabbat Shalom.